A Maria Fernanda, outro dia, a gente falando sobre o RC-TRC. O que é esse tal desse RC-TRC? Então, nada melhor do que a Tacumari trazendo para a gente um pouquinho de informação. Oi, gente, fique à vontade, Ney. Só de palmas para ele. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Estou hoje aqui para tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas de vocês, que eu sei que é bastante. Na questão de transporte, na parte do seguro. Tá? Primeiro eu quero apresentar a empresa a qual eu estou representando aqui hoje, tá? Que é a Tokio Marine Seguradora. Tá? Ela é uma empresa japonesa. Vamos esperar carregar aqui. Que surgiu lá em 1979. Tá? Hoje ela é o segundo maior grupo segurador do mercado, tá? Japonês. Então ela está bem conceituada, ela pertence a várias marcas aqui. Vamos ver aqui, ó. Ela está presente em 35 países hoje no mundo, tá? Mais de... deixa eu só tirar esse negócio aqui para a gente. Aqui, vamos lá. Está entre os 10 maiores conglomerados de seguro do mundo, tá? Reúne mais de 48 mil colaboradores hoje no mundo, tá? Uma das companhias mais éticas do mundo, segundo esse instituto aqui, ó. EPAI, tá? Essas são as nossas marcas no mundo hoje, tá? Então tem vários segmentos aqui ao longo do mundo. A Tokio Marine Seguradora é representada aqui no Instituto de Seguros do Internacional. Tá? Tokio Marine no Brasil, tá? Que é aqui onde a gente entra. Estamos entre as 5 maiores seguradoras hoje no mercado brasileiro. Possui mais de 1.500 colaboradores e mais de 50 sucursais pelo Brasil. Nós temos aí uma linha de mais de 15 mil corretores e assessorias. Há um grande grupo de corretores para atender a necessidade do nosso segurado. Hoje, ela é a terceira maior, o Brasil é a terceira maior operação de seguro mundial da Tokio Marine. Ou seja, para o mercado segurador da Tokio Marine, o Brasil é muito importante. Tá? A gente está investindo pesado no Brasil, principalmente em transporte de cargas. Aqui a gente entra no nosso produto, que é aquilo que a gente veio tentar explicar um pouquinho para vocês do que é o seguro de transporte. Tá? Esses são os ramos que a gente opera tanto com embarcador, transporte internacional, seja importação, exportação, RCTVI, responsabilidade civil do transportador rodoviário, esses dois que é o que a gente vai dar bastante foco aqui hoje, ferroviário, aéreo e aquaviário. Ou seja, a gente tem uma gama de produto bem completo hoje para atender todas as linhas de transportador, seja ela aérea, seja ela rodoviária, seja ela ferroviária, aquaviária. Tá? Como a gente já tinha falado, ali, o próprio Hugo falou, o seguro ele é bem antigo já no Brasil, tá? Mas somente agora que o governo começou a fiscalizar, colocando aí MDF, colocando nota fiscal eletrônica, conhecimento eletrônico, tudo isso logicamente visando a arrecadação, tentando otimizar os processos de fiscalização nas estradas. Tá? Então o seguro vem desde lá de 67 e ele cada vez mais vem se regulamentando. Seguro de RC-TRC. Esse aqui é o problema que vocês vão ter numa fiscalização, se não tiver. Tá? O seguro de RC-TRC, ele visa basicamente cobrir isso aqui. Isso aqui é que a Receita Federal e a ANTT vão exigir de vocês na hora de uma fiscalização. Abalroamento, cabotagem, colisão,
explosão e incêndio. Tá? Uma coisa que a gente precisa sempre deixar bem claro no seguro de transporte é que o seguro de transporte ele somente vai ter cobertura nessas coberturas aqui se tiver um acidente com o veículo transportador. Por exemplo, não tem cobertura para mercadoria se simplesmente a mercadoria cair. Isso não é considerado um acidente. As coberturas básicas são essas. Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês que a gente tem algumas opções dentro de uma pólice de seguro que a gente consiga dar mais segurança para o transportador. Tá? Mas, basicamente, isso aqui é o que a Receita Federal e a NTT vai exigir de vocês. Tá? O seguro de RC-TRC por si só, como a gente já tinha falado, ele não cobre o roubo. O roubo da mercadoria hoje, ele é contratado em uma pólice separada. Como é que funciona essa contratação? Eu posso contratar só o roubo, eu posso contratar só o acidente, que tipo de seguro eu preciso fazer para estar seguro na estrada? O RCFDC, responsabilidade facultativa por desaparecimento de carga. O próprio nome aqui já diz, ela é facultativa, você não é obrigado a contratar ele. Tá? Mas, se você optar por contratar ele, você tem que contratar junto o seguro obrigatório. Porque pense o seguinte assim, hoje o seguro de roubo, digamos que é a parte onde vocês mais têm problema na estrada, na questão de seguridade. Você sai com um caminhão, você não sabe se você vai chegar no destino, se não vão te roubar na mercadoria. Vamos lá para frente. Seguro de roubo. O que vai cobrir esse seguro de roubo? Apropriação indébita, roubo durante o trânsito, roubo praticado durante viagem fluvial na região amazônica. Tá? Quando eu contratar o seguro de RCFDC, eu já tenho que ter também contratado o seguro de RCTRC. Tá? Aqui. Concomitante com o veículo transportador. O roubo ele tem que ocorrer sempre quando o veículo transportador é levado junto num eventual assalto. Como é que funciona isso, gente? Digamos que o bandido foi lá e abriu o baú do caminhão e tirou parte da mercadoria de dentro desse veículo transportador. Isso é considerado furto simples. Eu não consigo, seguradora, não consigo ter a gestão de saber a causa que teve nesses eventos, tá? O furto simples, eu não consigo ter gerenciamento em cima disso. Então, a seguradora não dá cobertura para isso. Mas ela dá cobertura quando o veículo transportador for roubado junto. Ou ainda que o bandido tenha assumido o controle do veículo transportador. O que significa assumir o controle do veículo transportador? Grave ameaça no motorista. Tá? Parte importante que entra aqui. Alguma dúvida até aqui? Seguro obrigatório. Estamos indo então. Quando você contrata o seguro de roubo, entra uma parte bem importante que a gente considera a parte onde mais pode dar problema de indenização, gerenciamento de risco. Tá? O gerenciamento de risco ele tem que ser contratado por uma empresa terceirizada e o próprio transportador que vai contratar essa empresa de gerenciamento de risco. Tá? A gerenciadora de risco ela vai fazer toda a parte de monitoramento e rastreamento da carga. Tá? Ela vai, no eventual roubo, ela vai conseguir monitorar, ela vai conseguir bloquear veículo, ela vai conseguir, enfim, impedir que aquele roubo aconteça. Tá? A gente tem aqui também o RCTRVI. O que é o RCTRVI? Viagem internacional. Tá? Viagem internacional é quando a mercadoria entra ou sai do Brasil por via rodoviária. Esse seguro aqui, ele é obrigatório. Tá? Precisa ser contratado pela transportadora também. Agora, a gente vai voltar aqui de novo nesse caso. Por quê? A Receita Federal, ultimamente, ela está pegando pesado na questão da averbação no NDFE
informar a chave de averbação, que é o que eu já tinha informado. A questão do 999, ela continua valendo em alguns estados. Por que ela continua valendo? Tem um calendário, que eu vou mostrar aqui mais para frente para vocês, de implantação do MDFE. Tá? Esse MDFE, quando a geração dele só vai ser validada na Receita Federal se eu, segurador, informar para vocês o número da chave. Que aí entra o sistema da Soft Center e vai informar o número automático lá para a Receita Federal. Aqui. O 3.0 ele altera exatamente isso que eu falei para vocês. A nova versão ele vai pegar o CPE, ele vai ser o documento ainda utilizado para a averbação. Você vai averbar através do número do CPE. Tá? Esse vai ser informado o valor de mercadoria para efeito de seguro, vai ser informado quem são os remitentes e destinatários para eventual indenização. E no MDFE é onde vai ser informado placa de veículo, nome de motorista e a chave de averbação. Essas são as datas de implantação. Tá? Voluntário já começou em 2017, finalizou em 2017. A partir daqui, passou a ser obrigatório por Estado. Paraná está nesse grupo aqui. Tá? Ou seja, a partir de 8 de 10 de 2018, você não vai mais conseguir colocar o 9999. Por quê? Quando você colocar isso, o sistema vai informar que já tem um número de averbação, já tem um manifesto emitido para aquele número de averbação. Então, ele vai ter que ser gerado um novo número de averbação. Tá? Então, por isso a importância de contratar a pólice de seguro. No Rio Grande do Sul está mais para frente. Essas datas são bem importantes aí para vocês ficarem ligados. Tá? Aqui eu já estou entrando mais no que eu, seguradora, consigo oferecer para vocês de coberturas, para que atenda a legislação de vocês, para que atendam o seguro de vocês, para que atendam a forma que vocês abertam. Tá? A gente consegue ser bem flexível dentro das regras que tanto a ANTT quanto a Receita Federal nos colocam. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Essas coberturas são as básicas que a gente vai ter que sempre colocar na pólice de ASFDC. E aqui eu entro nas coberturas particulares de avarias que eu consigo oferecer para vocês também numa eventual problema. O que acontece? Por exemplo, pensa assim, essa cobertura de avarias particulares. Se o seu motorista deu uma freada brusca, tá? E a mercadoria caiu dentro do caminhão, quebrou, danificou por algum motivo. Se você tiver essa cobertura, você vai conseguir a indenização sem problema nenhum. Se você só tiver essa aqui, eu já não consigo indenizar para você. Esse cara aqui é obrigatório constar no MDFE? Não. Esses caras aqui são obrigatórios. Toda pólice de seguro que vocês tiverem tem que ter esses carinhas aqui. Tá? Aí a gente tem outras também, operação de carga e descarga com o serviçamento, que está parado, viagem rodoviária, quando tem um percurso fluvial, também tem cobertura, a gente consegue colocar cobertura, impostos suspensos, cargas especiais e excepcionais, a gente também consegue incluir tudo isso no apólice. Ou seja, a gente, o intermédio com o corretor de vocês, consegue montar a apólice para a operação de vocês, dentro daquilo que vocês precisam. Logicamente, sempre eu preciso estar respeitando as normas que me determinam ali, o MDFE e a Receita Federal. Eu não consigo fazer nada que eu vá infringir aquela lei de MDFE. Por exemplo, eu não consigo autorizar vocês a emitir um manifesto de embarque, não consigo validar, falando de seguro, a emissão de um manifesto de embarque se não tiver uma apólice vigente. Tá? Se a mercadoria não tiver sido averbada para a companhia. O que é a averbação? É o ato de comunicar aquele embarque para a companhia. Tá? Eu me recordo que teve alguém que perguntou sobre a questão de 2 transportes, quando veio da indústria para o barracão e do barracão para o seu distribuidor final. Tá? É como o Alexandre falou. Tá?
Quando é um único transporte, o seguro ele não vai te cobrar 2 vezes. Só que como é que funciona não cobrar 2 vezes? Eu preciso que vocês me informem como é que é essa operação. Por exemplo, teve troca de veículo, não tem problema. Se no conhecimento de embarque tiver colocado origem, indústria, destino final, o dono, o comprador final, eu considero como uma única viagem. Agora, se o documento lá do embarcador, a nota fiscal e o teu conhecimento tivesse emitido embarcador, barracão e depois de nova documentação do barracão do embarcador final, aí é considerado 2 transportes, porque houve um encerramento de uma documentação e a emissão de nova documentação. O que caracteriza, para mim, início e fim de seguro é a documentação, onde o documento foi encerrado e se emitir uma nova, você averba uma nova de novo, mesmo sendo a mesma mercadoria. Pode ter casos, por questão de legislação e própria documentação de vocês, que vocês vão emitir várias vezes. Vai para o barracão, depois é redistribuído, pode ter outra transportadora envolvida. Tudo isso tem que estar informado no documento de embarque, senão eu não consigo saber quem de fato é o responsável e quem de fato é o dono daquela mercadoria. Tá? O seguro de roubo da mesma forma. Tá? A averbação dele é em conjunto com a do RCTRC. Se você tem as duas apólices, ele já comunica junto na mesma averbação. Tá? E aqui ele cobra apropriação indébita, roubo, roubo praticado por quadrilhas na região amazônica, lá no percurso fluvial. Tá? Aqui a gente também, pensando em atender um maior número de pequenos transportadores e entendendo a dificuldade que é de se ter acesso a uma apólice de seguro, a gente criou alguns produtos para atender aquele transportador que é pequeno, que tem lá 1 a 2 cargas por semana e que precisam ter um custo mais competitivo para poder aí, operar no mercado, tá? E para atender, logicamente, a legislação de vocês. Ele chama Toque Marinho Pequeno Transportador. Tá? Como é que ele funciona? Esse é o limite máximo, 200 mil por caminhão. Tá? O 300 mil é se você atingir de sinistro esse limite, a apólice cancela automático. Rodinei, como é que eu faço? Bom, aí a gente vai ter que renegociar a condição desse produto aqui. Tá? Se você chegar a 300 mil de sinistro indenizado, eu preciso renegociar contigo a condição. Tá? Mas dificilmente chega nesse valor. Tá? Então, 200 mil por caminhão, geralmente se atende bem, eu estou conseguindo implantar bem esse produto no mercado. Os descontos podem chegar até 35% sobre o valor da fatura e as taxas vão a partir de 0,03 a 0,045 quando você optar por contratar a cobertura adicional de roubo. Tá? As coberturas são as coberturas básicas, lembrando que esse produto é para aquele transportador que precisa cumprir a legislação, que as mercadorias deles são mercadorias que não, digamos assim, que não vai ter maiores problemas de sinistro, como, por exemplo, avaria. Se você tiver mercadorias que precisam de um seguro mais específico para cobrir pequenas avarias, aí você tem que contratar o RCTRC tradicional, que tem as mesmas coberturas que tem aqui, e a gente tem a possibilidade de incluir aquelas coberturas adicionais. Tá? O prêmio mínimo, que é a fatura mínima que você paga por mês, ele parte aqui de R$600. Ele hoje é o mais barato do mercado. Tá? Dentro dessas condições que a gente propôs. Com a cobertura de roubo, ele parte desse valor aqui. Tá? Isso é por mês, tá? Não é por embarque. O que eu não vou de cobertura nesse produto? São só essas mercadorias aqui. Tá? Tudo que não tiver nessa lista de mercadorias aqui, você tem cobertura. Tá? Dentro desse produto até o limite da apólice. Gerenciamento de risco, que é o monitoramento, que
que eu sei que é a parte mais pesada para vocês, a gente tem essa consciência e a gente tenta abrir o máximo esse valor aqui, logicamente dentro de uma condição que a gente consiga também ser competitivo no mercado e que nos dê uma certa rentabilidade, R$60 mil para as cargas específicas. Participação obrigatória 5, 10 e 15. 5% no primeiro sinistro, 10% no segundo, 15% no terceiro. Lembrando que isso aqui, essa POS, esse gerenciamento de risco e essas isenções aqui, elas são única e exclusivamente quando você contrata o seguro de roubo. Se você contratar só acidente, você não precisa contratar nada disso aqui, você não precisa se preocupar com nada disso daqui, somente com transportar o veículo, emitir o conhecimento e emitir a sua avaliação. Um detalhe importante aqui é que a gente tem a gente abriu a possibilidade de pagar o transportador quando ele não cumprir, digamos assim, o gerenciamento de risco. Rodinei, a carga era R$70 mil, eu preciso monitorar acima de 60 mil. Mas se eu contratar o caminhão, vai ser muito caro, o frete eu não vou conseguir ser competitivo no frete. Eu pago para você os R$60 mil, que era o que eu te autorizo sem o gerenciamento. A mesma coisa na consulta e cadastro de motorista. Ela é obrigatória sempre que você contrata o roubo. Se você não consultar esse cara e porventura ele tiver liberado o cadastro dele para ele poder transportar e o caminhão for roubado, eu vou te pagar a indenização integral. Não vai ter nenhum desconto. Só vai ser aplicado as POS normais da pólice, mas não vou negar, não vou te aplicar nenhuma outra penalidade. É como se você tivesse feito a consulta antes do embarque e tivesse sido tudo ok. Não te pago quando ele tiver negativado. Tipo, a tua gerenciadora de risco não, transportador, tu não podia ter transportado com esse motorista, então logo eu não vou te pagar a indenização. Agora é a parte que vocês podem me perguntar, as dúvidas de vocês, tudo que vocês quiserem saber de seguro de transporte que atenda isso aqui de MDFE para vocês. Quais as dúvidas que vocês têm, mais de transporte, o que mais vocês precisam saber para a gente poder atender a operação de vocês. Essa questão de motorista negativado, o que é que vocês veem? Processo simples ou outros acontecimentos? Como é que funciona a consulta de cadastro de motorista? Ela não é feita pela tua seguradora, ela vai ser sempre feita pela tua gerenciadora de risco. Aquela gerenciadora que tu escolheu, a gerenciadora é livre escolha, eu não te obrigo a escolher nenhum. Mas o que geralmente eles avaliam? Sim, crivo de SPC e Serasa, se ele já teve envolvimento em outros roubos, enfim, uma série de coisas que ele vai avaliar, aí ele vai linkar com a carga que tu estava transportando. Por exemplo, o cara vai transportar, por exemplo, celular e ele está com uma pendência financeira muito grande. Celular, o que a gerenciadora entende? Que é uma mercadoria que pode ser roubada facilmente. Pode ser que tenha, que o motorista participe, pode ser que não. Então, sempre quando o motorista tiver algum problema de Serasa, ele tem uma pontuação que ele precisa atingir perante a gerenciadora para ele conseguir transportar determinadas mercadorias. Mas sempre lembrando, a seguradora, ela não diz para a gerenciadora nega esse motorista ou aprova esse motorista. Ela é uma empresa terceirizada que vai fazer a consulta e cadastro, e o critério que ela usa lá, ele é um critério interno dessa gerenciadora de risco que praticamente ela não divulga nem para nós da seguradora. Tá? O critério de avaliação é dela. Tá? Ela só vai informar isso se porventura... Para você não influencia. Para nós influencia que ele tem que estar liberado. Sim. Não influencia a forma que ela liberou. Tá? O CRPCR básico, ele cobre qualquer mercadoria? Cobre qualquer mercadoria. Na pólice de seguro, a exemplo dessa aqui que eu coloquei,
ela vai ter essa cláusula aqui, a chamada mercadorias excluídas. Tudo que não tiver nessa listagem aqui, você pode transportar. Porque a transportadora eu não determino ela, você só pode transportar farinha. Porque ela é uma empresa que transporta bens e mercadorias de terceiros. Então, é aberto. Se eu não coloquei aqui que farinha está excluído, você pode transportar dentro dos limites da sua Quando posse. a minha mercadoria está aí? Aí o que acontece? Sempre quando você contrata o seguro, o teu corretor sempre vai te encaminhar um questionário chamado questionário de análise de risco. Lá você já vai colocar as mercadorias que você transporta, as principais mercadorias que você transporta. Se porventura, digamos, eu transporto aqui carne que está excluída. Você vai informar que tu transporta a carne, eu vou retirar elas da lista de excluído, e aí eu vou analisar dentro de um perfil de que você transporta a carne. Tá? Então, o fato dela estar aqui não significa que eu não vou analisar a tua operação. Eu posso analisar. Lógico que aí vai influenciar os outros custos do seguro, porque carne é um risco bem agravado dentro do seguro. Uma das mercadorias que mais se rouba e que a gente mais tem índice de sinistro. Nesse produto pequeno transportador não é assim. Nesse aqui não, esse aqui é só um exemplo. Quando você transporta mercadorias que estiverem nessa lista aqui, por exemplo, você já contrata uma outra modalidade de seguro. Tá? O CRTC básico, eu falo, ele não cobre essas mercadorias. Cobre. CRTC básico. Cobre, a gente Cobre pode. qualquer mercadoria. Sim. CRTC básico. Pode, a gente Porque a analisa. mercadoria que eu transporto está nessa lista. Deixa eu ver se eu consigo esclarecer. Esse produto que ele está passando, ele tem um perfil de pequeno transportador. Ah, tá. Não é o do CRTC Não. básico. O RCTRC, quando você for fazer uma operação, analisa-se a tua operação. O que você transporta? Cigarro. Cigarro. Olha, eu transporto cigarro. A gente vai analisar a tua operação, qual é a área geográfica que tu atua. Aí a gente manda para a Tóquio Marine, eles vão analisar e eles vão dizer, bom, a gente consegue aceitar com essas condições. É que esse aqui é um produto para a gente atender uma demanda de um transportador menor. Isso. Aqui é basicamente para aquele transportador que transporta para uma indústria de móveis, de grãos, mercadorias que não sejam mercadorias específicas que estejam nessa lista aqui. Mas se tiver nessa lista, a gente tem opções também dentro da Tóquio Marine para cada tipo de cliente. Rodinei, você sempre vai aceitar todos os seguros? Logicamente que às vezes não, a gente não consegue. Tanto por questão daquilo que tu espera pagar de seguro, quanto aquilo que eu consigo te dizer que tu tem que me pagar para fazer o seguro dessas mercadorias. Mas a gente sempre vai analisar. Dentro do nosso produto tradicional, que é o RCTRC e o RCFDC, a gente sempre vai conseguir analisar uma solução de mercado, tá? Para atender a demanda de vocês. Mais alguém? A gente acompanha bastante o mercado. Às vezes o transportador, quando ele vai fazer a vedação, vai emitir o manifesto, às vezes ele tem um vínculo com o embarcador e ele acaba usando o número da apólice do embarcador. O que isso pode impactar, a partir do momento que todo o calendário estiver regularizado, o que isso pode impactar para o transportador? Como é que funciona até as datas de final de validação ali? Lógico, se você for parado numa fiscalização, pode ter autuação. Eu estou falando aqui na questão de seguro. Tá? Hoje você pode usar aquela numeração que foi falado lá no início, 99999. Não vai passar no seguro. Tá? Por quê? Por exemplo, o Estado do Paraná não está obrigado a emitir dessa forma ainda. A partir das datas de validação, o MDFI só vai ser validado perante a Receita Federal se você tiver a chancela da chave de averbação no MDFI. Do contrário, não. Tá? Isso já foi discutido já entre a Receita Federal, o SINSEG, que é o Sindicato das Seguradoras, e a NTT. E se ficou determinado que vai ter um padrão de chave de averbação e que cada seguradora vai ter o seu padrão de chave que vai estar linkado lá com a Receita Federal. Por exemplo, a Tóquio Marine, lá um exemplo começa, lá suas apólices todas vão começar com o número 2xxxx, tá?
Se você vai colocar o número da apólice da Tokio Marine lá no seu conhecimento de embarque, no seu manifesto, o próprio sistema da Receita Federal já vai reconhecer que esse é uma apólice da Tokio Marine, que vai ter que ter uma averbação com aquela sequência e que aquela sequência vai ser incluída no CTE. Tá? A questão assim, você averbou um conhecimento de embarque, um manifesto, e ele precisa ser cancelado por um erro qualquer. Seja lá um erro aleatório. Foi emitido um valor errado, uma nota fiscal foi cancelada. Você pode cancelar no seguro? Pode cancelar no seguro, tranquilamente. Só que aí eu tenho que respeitar aqueles prazos que o Igor falou lá no início. Tudo no seguro é respeito ao que a Receita Federal diz. E se você tem 24 horas para cancelar um manifesto, tu tem 24 horas para cancelar no seguro também. Se você tem 3 dias no CTE, né? 7 dias no CTE, você tem 7 dias para cancelar no seguro também. Rodinei, passou os 7 dias, eu não cancelei o CTE, ele está averbado no seguro, o que eu faço? Aí você tem que fazer o que a Receita te orienta. Não sei, manda uma carta para a Receita, registra um ofício, alguma coisa, e só depois que esse documento for cancelado na Receita Federal, eu consigo cancelar aqui no seguro. Por quê? Porque eu tenho a questão da chancela da averbação. Porque eu autorizei a emissão de um CTE e eu só posso desautorizar essa emissão mediante a Receita autorizar também. Tá? Da mesma forma que vocês têm a legislação, eu tenho uma também que eu preciso sempre estar cumprindo nesse ponto. Tá? Respondi a tua pergunta? Só para ver se eu compreendi a especulação. Então, se o meu valor de seguro vai até X, eu, por um erro do meu operador, ele gerou uma nota que é superior a esse valor e foi aprovado. Então, ele vai vir para mim um valor desse de cobrança, e se eu reverter contabilmente provando se era um erro de emissão, aí pode ser tornado isso, ou não é isso que funciona? Não, como é que... deixa eu ver se eu entendi. Aí... Eu emiti uma nota, um conhecimento de uma nota do valor errado. A indústria emitiu errado, veio para mim, eu emiti errado, está superior à minha pólice com a empresa, então ele subiu o meu valor. Então eu vou pagar um extra sobre esse valor dessa movimentação mensal, né? Como é que funciona, tá? Quando é emitido, seja uma nota fiscal emitida por erro ou não pelo embarcador, e você emitiu um conhecimento, mandou para a Tokio Marine lá para fazer a averbação. Quando entrar no meu sistema, ele vai bloquear. Ele não vai autorizar, porque o que o meu sistema faz? Ele entra na tua apólice, olha o teu limite de apólice para a tua operação. A tua apólice tem limite de 200 mil, e tu está tentando averbar uma carga de 250 mil, ele vai te devolver, que provavelmente o teu sistema recebe um log de erro lá informando por que foi recusado. Tá? Aí você vai ter que tratar aquele erro. Esse conhecimento não entrou na base de dados da companhia. Logo não gerou chave de averbação, logo você não conseguiu efetivar o manifesto. Você vai olhar aquele log de erro. A nota está certa? Bom, então aí eu preciso pedir para a minha seguradora autorização para transportar aquela mercadoria acima do limite. Como é que você faz isso? Aí você vai mandar e-mail para o teu corretor vai comunicar a Tokio Marine segurador, o embarque é isso, a mercadoria é X, o valor é Y e precisa de autorização para esse embarque. Eu vou liberar aquele embarque para você, dentro do sistema eu te libero o valor que está excedente, vai liberar a chave de acesso para botar no sistema e vai validar o CTE e o MDF normalmente. Tá? Dentro dessa avaliação, pode haver cobrança a mais de seguro, ou pode não haver. Aí depende da operação e da mercadoria que você estiver transportando. Enfim, é uma análise de um seguro novo dentro de uma pólice vigente. Mais ou menos assim para vocês entenderem. Só que quando o limite da nota ultrapassa o limite contratado da pólice, geralmente o prazo de liberação é de quanto tempo? Tem cliente que pensa assim, manda um e-mail e vai liberar agora. Vocês vão brigar bastante comigo agora, tá? Mas... Vou mandar Maria Fernanda seguro. Tá? Então, assim, o prazo previsto e que eu sempre vou colocar na pólice são 3 dias úteis. Isso é o prazo que eu tenho para responder para vocês. Rodinei, por que 3 dias úteis? Porque tu imagina assim, todas as transportadoras do Brasil, eu tenho um número gigante de apólice emitido.
pelo menos uma vez por dia vai me fazer uma solicitação. Eu não consigo responder para vocês na hora que vocês precisam. Logicamente, aí você vai ligar lá para a Maria Fernanda, ela vai ligar para o Rudinei, que vai ligar lá para o analista, que vai tentar, e a gente sempre acaba tentando se entender. Na maioria das vezes a gente consegue sempre atender vocês dentro do prazo que vocês precisam, tá? Salvo se for um limite muito acima do que vocês têm, que aí precise para autorização especial, mas dentro da regra a gente consegue liberar. Mas o prazo legal é 3 dias úteis, conforme está na legislação de seguro. Se o CTE ou o EDF for cancelado dentro do prazo, então o cancelamento do seguro é separado, não é integrado? Não, ele é integrado, tá? Só que assim, a integração sempre, aí entra sempre da gente geralmente a gente já faz, né, essa integração, porque todo o processo de cancelamento, ele gera um XML. Esse XML tanto é para imputar dados para averbar, quanto para tirar dados do sistema por cancelamento. Tá? Isso é tudo feito de forma automática. Você cancelou na receita, gera um XML que vai ser jogado para dentro da averbação de vocês. Na hora que eu for emitir a fatura de seguro de vocês, o meu sistema vai olhar lá. Tudo que foi os conhecimentos que tiveram um XML de cancelamento, ele vai entrar lá e vai zerar o valor daquele seguro, vai aparecer na fatura de vocês que aquele conhecimento foi cancelado. Tá? Isso é feito meio de forma online. Tá? Dentro dos prazos. Se for fora daqueles prazos legais, aí tem que seguir o que a Receita Federal manda. Se a Receita Federal, porventura, cancelar, cancela-se no seguro também. Tá? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Para efeito de seguro, eu posso escolher a viagem para averbar? Como é que funciona o fato de escolher o risco? Escolher o risco, tá? O mercado segurador, ele sempre foi taxado de que você só quer me cobrar seguro. Na verdade, o mercado segurador, muito mais do que arrecadar prêmios, sim, a seguradora é uma empresa com fins lucrativos, que tem sócio, que tem pessoas que dependem daquilo. Então, o seguro, sim, é para ter lucro no final da operação. Tá? No momento em que o transportador diz, eu tenho uma operação que eu transporto pedra e que eu transporto celular. Qual é o maior risco do cara? Transporte celular. Se ele diz, eu quero averbar só o celular, não quero averbar pedra porque ninguém vai me roubar a pedra. Eu estou fazendo seguro só daquilo que eu tenho o maior risco, eu estou assumindo só o que eu tenho o maior risco, e eu não estou assumindo aquilo que não tem risco. Então, eu preciso sempre equilibrar a balança. Por exemplo, eu posso aceitar seguro de celular? Posso, mas eu preciso ter na minha carteira outras coisas que me façam segurar eventual sinistro de transportador. Então, assim, você contratou uma pólice de RCTRC, isso é no mercado, tá? Em qualquer seguradora, não é só na própria Maria. Você te compromete, ele é um contrato com valor jurídico que você se compromete de fazer a averbação de todas as cargas. Se você não averba, o que pode acontecer? Mesmo que o teu eventual sinistro esteja averbado, cada seguradora dizer que não vai indenizar, por descumprimento de uma regra que tem lá na tua pólice que diz que você se compromete a averbar todos os embarques. Rudinei, mas eu tenho um embarcador lá que tem o seguro dele lá. O cara das pedras, ele tem o seguro próprio dele. Tu me isenta a contratação de seguro? Isenta. Para roubo, para acidente, eu não posso, em hipótese alguma, te isentar. Por quê? Porque ele é obrigatório. Ele é o DPVAT do seguro do carro de vocês. Tá? Independente se tu tem seguro numa seguradora particular do teu carro ou não, você tem que contratar o seguro, você paga lá no documento do teu veículo o seguro obrigatório. O transporte é a mesma coisa. A única coisa é que não é uma seguradora pública que administra. Não é através de um órgão público. Você contrata com uma seguradora privada. Tá? Mas a obrigatoriedade do seguro é como se fosse algo público. Precisa ser contratado dentro daquelas condições que a gente já tinha falado lá de cobertura básica. Tá? Isso aí. Mais alguém?
Bom, então acho que da minha parte era isso. Eu estou à disposição de vocês aí, se vocês quiserem alguma informação de alguma operação, de vocês conversar pessoalmente comigo, eu estou à disposição de vocês aí para mais dúvidas se vocês tiverem. Tá? Obrigado, gente. Eu tenho certeza que eles vão chegar em casa e vai ficar